Queridos alunos e alunas, eu sou a professora Deila Velza e estou aqui mais uma vez para continuarmos o estudo da Carta aos Romanos que nós já começamos na semana passada. Estamos a dar continuidade agora. E hoje nós temos um desafio muito grande, como todos. É muito difícil, irmãos, resumir, condensar tanto conteúdo como a Carta de Romanos tem. E nessas videoaulas eu preciso realmente focar naquilo que é mais importante, só que tudo é muito importante. Os irmãos entendem o meu dilema? Mas vamos lá, vamos tentar realmente caminhar um pouco, prosseguir e avançar no nosso estudo da Carta aos Romanos. Vamos orar. Pai amado, muito obrigada, Senhor, porque nós temos a Tua presença nas nossas vidas. Ó Espírito Santo, nós te amamos, nós te adoramos por seres esse nosso Consolador, esse que ilumina as nossas mentes e as nossas vidas para entendermos a Tua palavra e para aplicarmos nas nossas vidas as Tuas verdades, as doutrinas saudáveis e ricas da Tua palavra. Senhor, muito obrigada. Nós entregamos esse tempo nas Tuas mãos, pedimos que o Senhor nos abençoe, para que as nossas vidas continuem a ser impactadas e transformadas pelo conhecimento da Tua palavra e a prática da Tua palavra. Nós oramos agradecidos, entregando tudo nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Como nós vimos então no início, o nosso assunto hoje é a justificação pela fé e a santificação. Vamos começar então hoje no capítulo 6 da Epístola aos Romanos. Pela justificação nós somos libertados da culpa do pecado. E pela santificação nós somos libertados do poder do pecado. Então, o pecado já não tem mais aquele domínio, aquele poder que ele tinha nas nossas vidas antes de sermos justificados pela fé. Mas, irmãos, a santificação, assim como a justificação, é resultado da eficácia da morte de Cristo e do poder da sua ressurreição em nós. É impossível haver santificação nas nossas vidas pelo nosso próprio esforço, assim como não é possível sermos justificados pelo nosso próprio esforço. A santificação também é um trabalho de Deus, é um resultado da nossa união com Cristo na sua morte e na sua ressurreição. Mas a santificação também, como nós já falamos antes, através da justificação nós fomos libertados da culpa do pecado, nós fomos justificados diante de Deus, fomos aceitos, nós somos agora agradáveis a Deus, não somos mais inimigos, estamos reconciliados. Mas na santificação nós devemos ser salvos então do poder do pecado, porque antes de sermos justificados, o pecado, ele dominava as nossas vidas. Nós não conseguíamos não pecar. Essa é a diferença. Antes de sermos justificados, nós éramos escravos do pecado e não conseguíamos não pecar. Agora, justificados pela fé, nós podemos e devemos não pecar, porque o poder de Jesus está sobre nós. A capacitação do Espírito Santo está em nós. Mas o apóstolo, ele introduz esse assunto da santificação com uma pergunta, como é muito costumeiro, né, da parte de Paulo, fazer perguntas, imaginar aquilo que os seus leitores estão pensando e lançar essas perguntas para realmente poder explicar melhor os conceitos. E a pergunta que ele faz no versículo 1 do capítulo 6
Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Paulo sabe, ele conhece muito bem o ser humano, ele também era um ser humano, pecador, e ele sabia que tipo de pergunta viria na mente daquelas pessoas que tomassem conhecimento dessa doutrina da justificação pela fé. A pergunta seria: afinal, se eu não preciso fazer nada para a minha salvação, se eu sou justificado, se eu sou salvo gratuitamente pela fé em Jesus, então eu estou livre para fazer tudo o que eu quiser. E como Paulo disse antes, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então alguns poderiam perguntar, então eu posso pecar mais para que eu também receba mais graça? É uma pergunta, então, que poderia surgir e que surge hoje, irmãos, muitas vezes, quando essa doutrina é apresentada. As perguntas semelhantes a essa são: se nossas boas obras não têm valor nenhum para conquistar a nossa salvação, então por que fazer o bem? Outra pergunta: se a pessoa é salva pela fé e não por uma vida virtuosa, essa mensagem não deixa a porta aberta para para uma vida imoral? Para um cristianismo superficial e sem compromisso? Várias vezes já, irmãos, estudando essa carta aos Romanos com alunos, mesmo aqui no IBS, surgiu essa pergunta dos próprios alunos, né? Professora, mas se é assim, se nós não precisamos fazer nada para a nossa salvação, se eu ensino isso na igreja, as pessoas, os crentes vão viver a maneira, vão achar que podem fazer o que querem, porque não importa, a salvação não é pelas obras, ou isso não é pela obediência, mas é pela graça de Jesus. Ora, irmãos, Paulo, ele já pensava nesta pergunta, e ele é muito categórico em responder essa pergunta no versículo 2. O que ele diz lá? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Não é possível alguém continuar a viver no pecado se está morto para o pecado. Então, Paulo é muito categórico. Em outras palavras, ele está dizendo, de modo nenhum. Só pode dizer uma coisa dessa a pessoa que não compreendeu verdadeiramente o ensino da justificação pela fé. Esse tipo de afirmação ou esse tipo de pergunta realmente mostra uma falta de conhecimento, uma falta de uma fé verdadeira na vida de quem faz essa pergunta. Uma pequena recapitulação, nos capítulos 1 a 5, Paulo explica o que Deus realizou em nosso favor no Evangelho. E nos capítulos 6 a 8, ele nos conta o que ele realizará em nós por meio do Evangelho. Então, irmãos, realmente Deus que opera em nós a justificação, a santificação, mas não é que isso nos dá licença para vivermos de qualquer maneira, para vivermos de forma a não agradar a Deus. Porque o Evangelho, ele é o poder de Deus. O Evangelho, ele é dinamite. Vocês conhecem o dinamite, né? Dinamite tem uma força poderosa de explosão. E o Evangelho, ele é
dinamite. Ele realmente causa, ele produz transformações profundas e enormes em nosso caráter e comportamento. Aquela pessoa que não é transformada pelo poder do Evangelho é uma pessoa que não nasceu de novo, é uma pessoa que não foi justificada pela fé, porque o Evangelho é o poder de Deus e ele nos transforma, ele causa profundas e enormes transformações no nosso caráter e no nosso comportamento. Não só no nosso comportamento, como muitas vezes nós damos mais atenção ao comportamento, né? As coisas, as ações exteriores. Mas não é só isso que o Evangelho faz nas nossas vidas. Não é só uma mudança exterior de hábitos, de comportamento, mas é uma mudança profunda no nosso caráter, no nosso coração, nas nossas atitudes, naquilo que ninguém vê, a não ser Deus e nós, né? Então, nós podemos perceber que o Evangelho, ele é esse dinamite que produz transformações profundas. E a certeza da vitória sobre o pecado está na expressão morremos para o pecado. É isso que Paulo diz. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Se nós morremos para o pecado, como viveremos ainda em pecado? Como teremos ainda prazer no pecado como tínhamos antes? Isso não faz sentido, não é coerente. Mas o que significa isso? Morrer para o pecado. Com certeza não quer dizer que nós não temos mais o desejo de pecar. Não é isso que significa morrer para o pecado. Muito menos significa que nós não iremos mais pecar, que o pecado está erradicado das nossas vidas. Não é isso também que significa morrer para o pecado. Mas morrer para o pecado significa que no momento em que se torna cristão, você não está mais sob o reinado ou poder dominante do pecado. O pecado ainda tem poder sobre si, mas o poder de Cristo ressuscitado também está a operar em si. Assim, agora tens o poder de resistir, de se rebelar contra os seus desejos, contra o pecado e vencer. Então é isso que significa que nós morremos para o pecado, irmãos. Ele já não domina mais as nossas vidas. Nós não podemos colocar a culpa do nosso pecado no diabo, por exemplo. Ah, o diabo me fez pecar. Eu ouço muito isso. Não. Nós hoje, a pessoa que é justificada pela fé, ela tem em si o poder de Jesus para vencer o pecado. Ela só cai no pecado se ela quiser. É uma atitude dela. Mas a pessoa justificada pela fé, ela já não tem mais prazer no pecado. Ela quer fugir do pecado porque ela está morta para o pecado. Aquilo já não faz mais parte da vida cotidiana dela. Pode acontecer como um acidente, algo assim esporádico, mas não algo que faz parte dos hábitos da pessoa de pecar. E então o Evangelho, ele faz essa transformação nas nossas vidas, né? A justificação pela fé faz essa transformação nas nossas vidas. Paulo usa a simbologia do batismo para explicar a união do crente com Jesus. Ele não está a usar aqui o batismo como essa cerimônia que nós fazemos na igreja,
aqui geralmente na Páscoa, né, quando há os batismos. Não é esse batismo simbólico que é feito no mar ou numa piscina, não. Paulo, ele está usando a palavra batismo aqui no significado de união, de identificação. E ele diz então: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. E então nós estávamos unidos com Cristo na sua morte. Nós estávamos unidos com Cristo na sua ressurreição. É isso que significa, então, estarmos unidos, que nós estávamos unidos com Cristo no batismo. E nós, então, nessa simbologia do batismo, significa que nós morremos para o pecado e nós ressuscitamos com Cristo para uma nova vida. Não apenas a vida eterna, mas também uma vida nova, como a Bíblia diz, novidade de vida. Uma vida totalmente diferente daquela que nós vivíamos antes desta identificação com Cristo, antes desse batismo com Cristo. E então, é o que diz aqui no nosso texto, né? Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus. É obrigação do crente diariamente apropriar-se dos efeitos da morte e ressurreição com Cristo e mudar o objeto de entrega de si mesmo. Irmãos, nós fomos libertos do poder do pecado na nossa vida, mas nós continuamos a ser tentados. E Paulo diz aqui, olha, já que vocês estavam unidos com Cristo na morte, então considerem-se mortos para o pecado. Esta é a nossa parte, irmãos. Nós precisamos nos lembrar disso diariamente. Nós somos pessoas muito esquecidas, infelizmente, né? Principalmente com as coisas boas e importantes, nós esquecemos com facilidade. Mas Paulo lembra, olha, vocês precisam se considerar mortos, vocês precisam se lembrar a cada dia que vocês morreram para o pecado. E assim vocês podem viver, né, para Deus, para obedecer a Deus. Dos versículos 12 a 14, diz o seguinte, acompanha aí na sua Bíblia, se você está com ela aberta, eu espero que esteja. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Irmãos, nós mudamos de senhorio. Antes, nós estávamos debaixo da lei, nós estávamos tentando conseguir a nossa salvação através do nosso esforço. Nós estávamos a sofrer porque percebíamos que por mais que nos esforçávamos, nós não conseguíamos satisfazer a santidade de Deus.
Mas agora que nós fomos identificados com Jesus na sua morte e ressurreição, nós não somos mais escravos do pecado. Nós não servimos mais aquela antiga maneira de viver que nós tínhamos. Nós agora estamos libertos para servirmos a Jesus. E Paulo, então, aqui ele faz uma comparação. Assim como nós usávamos o nosso corpo, os nossos membros, a serviço da iniquidade, a serviço do pecado, agora nós devemos oferecer os nossos membros, o nosso corpo, a nossa mente, a nossa língua, as nossas atitudes, tudo, nós devemos oferecer a Deus como instrumentos de justiça. Isso é, nós mudamos de dono, nós mudamos de senhoria. Antes, servos do pecado, agora, servos de Deus. Esta é a verdade que esses versículos de 12 a 14 estão a nos ensinar. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. É isso que diz o versículo 22 do capítulo 6, onde Paulo realmente amarra, né, esse assunto de que realmente é impossível o crente pensar que, como ele é justificado pela fé, ele pode continuar pecando à vontade, porque isso não faz diferença. E agora, no capítulo 7, Paulo faz uma analogia, usando a figura do casamento, para continuar explicando e exemplificando esse novo relacionamento que o crente tem agora com Jesus. E o novo relacionamento que ele tem agora com a lei, porque ele não é mais escravo da lei e do pecado. Esse capítulo 7, irmãos, é um capítulo muito difícil de ser interpretado e também ensinado e explicado. Nós não vamos nos ater em muitos detalhes desse capítulo 7, mas vamos tentar resumir de uma maneira que o aluno vai poder entender os principais assuntos tratados aqui nesse capítulo 7. E essa analogia do casamento, então, irmãos, que ele faz do versículo 1 até o versículo 6, ele explica que a pessoa casada, ela está ligada pela lei ao cônjuge. E quando a pessoa está casada com a lei, isto é, ela acha que pode ser salva pelas suas obras, esse é o casamento com a lei, né? É a união com a lei. É a pessoa pensar que obedecendo a lei, sendo um bom crente, sendo uma pessoa obediente, ela vai conseguir o favor de Deus, ela vai conseguir agradar a Deus e vai conseguir a sua salvação. Mas já temos visto que isso é totalmente inútil e Paulo explica isso aqui usando essa ilustração do casamento. Quando a pessoa está casada com a lei, ela está num relacionamento como uma aliança. Assim como no casamento, nós temos um compromisso legal com a pessoa a quem estamos casados, a pessoa que está casada com a lei, ela tem esse compromisso legal com a lei. E o compromisso de casamento, assim como o compromisso com a lei, é um compromisso que ele só pode ser quebrado com a morte. Não há outra maneira desse compromisso ser desfeito a não ser com a morte.
Para libertar-se desse compromisso conjugal tem que haver morte, pois só a morte desobriga a pessoa do compromisso do casamento. E assim, estando livre, ela pode casar-se novamente. É isso que acontece com o casamento legal, né? Quando um dos cônjuges falece, aquele que fica está livre legalmente para contrair novas núpcias ou um novo casamento. Só que no caso aqui desse exemplo que Paulo dá do casamento, quem morre somos nós. Nós morremos com Cristo e ressuscitamos também com Ele. E essa morte com Cristo nos desobriga de continuarmos escravos da lei. Quando a pessoa se identifica e se une a Jesus na sua morte e ressurreição, ela fica livre do compromisso ou da servidão da lei. Isto é, ela não vê mais a lei como uma maneira de ser salva ou aceita por Deus, pois a união com Cristo traz para ela um tipo de relacionamento totalmente diferente, um relacionamento de amor, de intimidade, de aceitação e segurança. Então, nós, mortos ao pecado, mortos para a lei, podemos agora nos casar com Cristo. Seria essa analogia, né? Cristo agora é o nosso cônjuge. Só que nós sabemos, irmãos, que no casamento há deveres e obrigações. A pessoa casada não está livre para viver como bem entende. Ela tem um relacionamento com alguém a quem ela deve explicações, com quem ela está num relacionamento de aliança. Mas a pessoa que ama o seu cônjuge, ela terá prazer em proporcionar prazer ao seu cônjuge. Buscará conhecer cada vez mais as vontades desse cônjuge para fazer as vontades deste cônjuge, desta pessoa, para implementar mudanças na sua vida de maneira a agradar, a dar prazer a essa pessoa que ela ama. E essa analogia é o que Paulo usa para responder à pergunta do versículo 15 do capítulo 6. Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Nós que estamos libertados da lei, nós estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, agora nós estamos livres para servirmos ao nosso Deus, a um Deus de amor, a um Deus que não nos trata conforme merecemos, mas nos trata com graça e com misericórdia. E assim, nós não servimos mais a Deus segundo a forma da lei escrita ou a caducidade da letra, que é o que diz aí no versículo 6 do capítulo 7. Mas servimos a Deus agora como aquele cônjuge que ama e que quer agradar e que quer conhecer cada vez mais as vontades dessa pessoa amada para fazer-lhe todas as vontades, para agradar-lhe em todas as coisas. No capítulo 7, há também agora um assunto difícil. Os teólogos, os servos de Deus mais piedosos, mesmo entre eles há discordância exatamente sobre quem Paulo está falando aí no capítulo 7. Será que Paulo está a falar da vida do crente antes de se converter? Será que ele está a falar da vida dele antes de se converter? Ou será que Paulo está a falar da luta que ele mesmo, como ser humano, tem com o pecado, mesmo depois de convertido,
Olha, irmãos, a minha posição pessoal é que Paulo, nesse capítulo 7, ele está a falar de si, dele mesmo, né? Ele está a falar da guerra contra o pecado, que o crente honesto, ele vai admitir que ele luta contra o pecado diariamente. E Paulo não era exceção. Ele também era uma pessoa que lutava contra o pecado. E nesse capítulo todo eu gostaria de tirar dois ensinamentos para nós. Há uma advertência e um conforto. A advertência nesse capítulo é que nós devemos saber que ninguém jamais avança tanto na vida cristã a ponto de não mais enxergar o próprio pecado e não lutar contra ele. Ora, se o próprio apóstolo Paulo expõe aí com toda humildade e sinceridade a sua própria luta contra o pecado, como é que nós, seres humanos, pecadores como Paulo, vamos negar que nós vivemos também essa luta? Então, nós nunca somos espirituais demais, nunca estamos num ponto tão alto na nossa vida cristã que nós não teremos mais luta contra o pecado. A luta contra o pecado, ela acontecerá até aquele dia em que nós recebermos um corpo transformado, um corpo que não estará mais sujeito ao pecado. Mas até aquele dia nós teremos luta, nós teremos realmente tentações e teremos que, vez após vez, considerarmos-nos mortos para o pecado e vivos para Deus. Então, esta é a advertência, que não nos consideremos tão super espirituais, tão super crentes que achamos que não pecamos mais ou que não temos mais nenhuma luta contra o pecado na nossa vida. E o conforto que esse texto do capítulo 7 de Romanos nos traz é que a tentação e o conflito com o pecado e até algumas recaídas que podem acontecer na vida do crente acontecem, são coisas que são até certo ponto normais. Por quê? Porque nós somos crentes em desenvolvimento. Nós somos cristãos em desenvolvimento. Nós estamos em obras, nós não estamos ainda glorificados ou transformados, o nosso corpo ainda, nós ainda estamos presos nesse corpo que herdou a natureza pecaminosa. Então, mesmo considerando mortos para o pecado e vivos para Deus, nós temos essa luta contra o pecado e nós devemos realmente levar a sério essa guerra contra o pecado. Levando em conta a advertência de que não somos supercrentes, a Bíblia mesmo diz: aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Então, muitas vezes, a autoconfiança exagerada nesse sentido leva a pessoa até a cair de maneira pior, porque estava tão confiante de que não tem mais, não precisa mais lutar contra o pecado. E esse conforto de saber, irmãos, de que nós podemos ter algumas recaídas. Nós, infelizmente, nós pecamos ainda. Mas nos lembrarmos sempre de que quando nós pecamos, nós temos um advogado. E lembrarmos, né, do que diz a Bíblia, a palavra de Deus: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar
de toda injustiça. E assim nós ficamos hoje com o nosso estudo de Romanos capítulo 6 e 7, e espero que tenha sido edificante para o estudante, a estudante da Palavra de Deus, e que esse estudo nos ajude realmente a vencermos o pecado, a oferecermos a nossa vida, o nosso corpo todos os dias, como instrumentos de justiça, para as boas obras, para fazer a vontade de Deus, para agradar aquele que nos escolheu, que nos amou, que morreu por nós, que deu a sua vida por nós, para nos salvar, para nos transformar em filhos e herdeiros da vida eterna. Irmãos, que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Amém? Até a próxima aula, então. Tchau, tchau.